E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Vocês que me querem bem, automaticamente são abençoados, porque é o que Deus tem prometido na sua palavra: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós não queremos a maldição para ninguém, mas quando a pessoa nos amaldiçoa, elas estão amaldiçoando-se a si mesmas por conta da promessa de Deus. Mas nós falamos que Abraão recebeu o espírito da promessa. O espírito da promessa. O espírito da promessa é o espírito da palavra. Palavra de Deus. É o próprio Deus, é o próprio Espírito de Deus. Lá em Efésios, se você me acompanhar, no livro de Efésios, capítulo 1 e versículo 13. Vamos procurar agora. Efésios 1 e 13. Nós temos esse versículo que fala sobre o espírito da promessa de Deus. Diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o Senhor, ou melhor, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ele está falando aqui que nós somos a propriedade particular de Deus, que nós temos o selo, que é o carimbo, que é a marca de Deus em nós, que confirma que Deus vai fazer exatamente aquilo que ele prometeu que faria. Você sabe, minha amiga, meu amigo, que nem todos creem. Na verdade, nem a maioria não crê na palavra de Deus, nas promessas de Deus. As pessoas, até a sociedade hoje, até zomba da fé no Senhor Jesus, não é verdade? Muitas pessoas têm feito até piadas com o santo nome de Jesus. Todavia, isso mostra a diferença entre os que creem e os que não creem. Os que creem têm temor. Sim, temem a Deus e se desviam do mal. Mas os que não creem não têm temor e não se desviam do mal. Ora, então nós vimos já essa diferença. Os que creem, entretanto, dentre os que creem, no universo dos que creem, existem muitas pessoas, infelizmente, que acreditam na palavra de Deus, acreditam na promessa de Deus, mas não têm o espírito da promessa. Aí está a grande diferença. Você sabe que o povo de Israel, quando saiu do Egito, eram perto de 3 milhões de pessoas. Saíram numa alegria, viram os milagres, viram o poder de Deus, viram as 10 pragas, passaram no meio do mar vermelho. Enfim, esse povo viu sair água da rocha, esse povo comeu do maná no deserto, esse povo comeu carne no meio do deserto, porque Deus mandou cordonizes. Esse povo viu a nuvem de Deus durante o dia e durante a noite, uma nuvem de fogo. Esse povo viu Deus descer em forma de fogo sobre o Monte Sinai. Apesar de todos os milagres, apesar de todas as coisas magníficas que eles viram, que nós não vimos, nós não vimos
o mar vermelho se abrir. Nós vimos no filme, não é verdade? Você viu, eu vi, nós vimos no filme os 10 mandamentos. Mas nós não vimos fisicamente, pessoalmente, né, em loco. Mesmo assim, aquele povo, aqueles 3 milhões de pessoas que acreditaram na promessa de Deus, aquele povo saiu do Egito e foi em direção pelo deserto à terra prometida. Mas, por conta da incredulidade, por conta de não manterem a perseverança, de não continuarem na fé, por conta de não terem o espírito da promessa, aí é que está a diferença. Aquele povo se rebelou contra Moisés, que obviamente se rebelou contra Deus. Quando eles se rebelaram contra Moisés, eles estavam se rebelando contra o representante de Deus, que era Moisés. Então, aquele povo, por conta da sua rebelião, por conta do seu coração de dura cerviz, acabou ficando no meio do deserto. Eles ficaram rodando no deserto durante 40 anos, quer dizer, uma geração inteira. Então, aqueles 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, quantos chegaram à terra prometida? Quantos? Sabe quantos? Apenas 2. Josué e Calebe. Ninguém mais. Quer dizer, aqueles milhões de seres humanos ficaram pelo meio do caminho. E os filhos deles é que tomaram posse juntamente com Josué e Calebe. Ora, por quê? Porque eles não creram. Eles acreditaram, mas não creram. Quando a pessoa crê, ela se envolve corpo, alma e espírito. Ela se entrega, ela se rende. Ela não tem medo. Ela não tem nada a perder. Ela se entrega 100%. Ela obedece à palavra de Deus. Ela segue uma conduta de acordo com a palavra de Deus. Então, essa pessoa, obviamente, é uma pessoa que tem o espírito da promessa. Mas quem não tem o espírito da promessa acredita. Embora tenha até recebido milagres, embora tenha até participado das maravilhas de Deus, como foi o caso dos filhos de Israel. Ah, minha amiga, meu amigo, veja como Deus fala com Josué. Nós encontramos uma palavra que Deus fala com Josué da seguinte forma, capítulo 1 e versículo 7 de Josué. Ele diz assim, olha aí o que está escrito. Ele diz assim, Deus falando para Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, quer dizer, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Quer dizer, Deus deu a palavra para Moisés. Moisés tinha o espírito da promessa. E ele transferiu esse espírito da promessa, essa unção para Josué. E agora Deus está falando para Josué, olha Josué, tão somente ser forte e muito corajoso. O que significa ser forte e muito corajoso? Aqui diz, corajoso, forte, para ter o cuidado de fazer, de executar, de praticar toda a lei, quer dizer, toda a palavra
de Deus. Porque não adianta você ter conhecimento da palavra de Deus, das promessas de Deus, se você não pratica. Há muitas pessoas que se iludem, coitadinhas, porque elas buscam conhecimento. Elas querem conhecer mais e mais a palavra de Deus. Só que elas se preocupam em absorver o conhecimento da palavra e não se preocupam em executar, em praticar essa palavra. Eu estava meditando em Abraão, né? Abraão eu diria que foi o primeiro, né? Abraão, que fez? Quando Deus o chamou, Deus exigiu dele 3 coisas. Deixa a tua terra, a casa de teu pai e a tua parentela. Então, 3 coisas. Em outras palavras, Deus pediu para Abraão deixar o seu pecado, deixar o povo do pecado, o povo de corrupção, porque naquela altura Abraão vivia no meio de um povo corrupto, como hoje nós todos vivemos. Nós vivemos num mundo corrupto, num mundo de matanças, num mundo de desrespeitos, num mundo de injustiças, num mundo de maldade, num mundo de perversidade. Você verifica que adultos pegam crianças de 2 anos, 1 ano, até recém-nascidos, e estupram, e matam, e fazem de gato e sapato. Então nós temos um mundo mau, perverso, nocivo, uma sociedade cruel, por conta da falta de temor a Deus, por conta da falta de consideração para com Deus. Era assim, Abraão vivia num mundo mais ou menos assim. E Deus não poderia fazer dele uma grande nação enquanto ele estivesse naquele meio corrupto. Ora, minha amiga, meu amigo, você quer fazer diferença, você quer ser diferente, você tem que deixar esse mundo para trás. Você tem que tomar uma atitude em relação aos seus desejos, em relação aos seus amigos da onça, diga-se de passagem. Você tem que tomar uma decisão em relação aos seus entes mais queridos. Porque você, enquanto o seu coração estiver com os seus entes mais queridos, ocupado com os seus entes mais queridos, fazendo-os em primeiro lugar na sua vida, não é possível Deus derramar sobre você o espírito da promessa. Não é possível. Porque se você não colocar o Senhor Deus de Abraão como primeiro na sua vida, de nada adianta você tentar querer tomar posse das promessas. Porque para tomar posse das promessas você tem que ter o espírito da promessa. Não tenha dúvida disso. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Então é preciso que você que está me ouvindo nesse momento tenha essa consciência. Alguém escreveu no meu blog dizendo: o bispo, eu sou homossexual. Quer dizer, eu era homossexual, mas eu não sou mais. Eu tenho enfrentado muitas dificuldades. Eu tenho feito abstinência daquilo que eu fazia outrora. Mas é muita tentação, é muita força, é uma força maligna contra a minha pessoa. Eu quero deixar, eu quero, melhor dizendo, eu não quero cair em tentação. Ele está numa luta, ele está numa guerra. Obviamente ele está me ouvindo nesse momento. E eu queria dizer para você, meu caro amigo, que de fato é uma luta que você está travando, mas pode ter certeza, você
tem condições de vencer essa luta. Porque Deus não permite que nós sejamos tentados acima das nossas forças. Então, quando Deus fala para Josué ser forte e corajoso, é justamente nesse aspecto. É permanecer firme. Ser tentado não é pecado, não é cair. Você ser tentado é uma coisa, agora cair em tentação é que é pecado. Então, não fique preocupado, né, com as tentações, não fique focando as tentações. Seja forte e corajoso para ultrapassar esses problemas. Porque uma vez que você resistindo essa tentação, então depois você vai, é como Jesus, ele resistiu ao diabo com a própria palavra de Deus. E aí o diabo teve que deixá-lo e os anjos vieram servir a Jesus o pão dos anjos. Então você vai ser servido com o pão dos anjos, mas você tem que lutar, você tem que vencer, e você tem condições. Porque Deus não pede para ninguém uma coisa que ninguém possa fazer. É ou não é? Deus não vai pedir para você ser forte e corajoso se você não pode ser forte e corajoso. Você pode. E aqui, a força não diz respeito aos músculos, ao seu tamanho, não. A força diz respeito ao caráter. Ao caráter. Aquela determinação que você traz consigo, carrega consigo. Não, eu não vou nunca mais voltar à prática do que eu fazia. Quando você, então, resiste por conta dessa força que há dentro de você, porque você tem essa força. Se por um lado vem a tentação, você tem essa força, e eu falo isso para todas as pessoas, nós todos temos essa força para vencer as tentações. Agora, é preciso que a gente pratique. É preciso que a gente pense como Deus, é preciso que a gente medite na palavra de Deus, que é o que sustenta a nossa força, a nossa fé. É como ele diz aqui no versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Quer dizer, nós temos que andar numa linha reta, nós temos que andar na justiça, não ser tendencioso nem para a esquerda nem para a direita. Nós temos que andar dentro de uma vida justa, para que possamos então ser diferentes dos demais. Quando nós fazemos a diferença, então nós somos diferentes. Quando nós não apenas acreditamos na promessa de Deus, mas colocamos-la em atividade, em exercício, nós estamos mostrando que o Espírito da promessa está conosco. E quando o Espírito da promessa está conosco, nós temos o título de propriedade da terra prometida, da nossa terra prometida. Quer dizer, quando você tem o Espírito da promessa, o selo do Espírito da promessa, o selo do Espírito Santo, que é o selo da promessa, quer dizer, você é carimbado, você tem o título de propriedade de tudo aquilo que Deus prometeu na sua palavra. Que maravilha, não é? Então, minha amiga, meu amigo, contudo, eu devo admitir para você que não é uma luta fácil. Fosse fácil, não haveria tanta gente crente caída por esse mundo afora, não é verdade? É ou não é? Então,
Nós vamos fazer a oração para você que se encontra fraco, debilitado, você que quer ser forte, que quer ser corajoso, mas está faltando algo, está faltando algo dentro de você. Obviamente, esse algo é o Espírito da promessa, que é o que nós vamos falar, nós vamos pedir agora por você, em o nome do Senhor Jesus. Você que deseja receber o Espírito da promessa, por favor, aproxime-se do seu rádio receptor. Se você puder ficar de joelhos, sozinho, e colocar a mão sobre o seu rádio receptor, ou sobre o seu computador, ou sobre o seu televisor, através da Rede Família. Nós temos a Rede Família, nós temos a Rede Aleluia e temos a IURD TV. Então nós temos esses 3 meios de comunicação para atender as pessoas de todo o mundo, todos os que têm sede e fome de justiça. E se você quiser, vamos orar agora. Meu Pai amado e querido, digno de toda a honra, de toda a glória e majestade, Tu és o meu Pai. Tu és o Pai de todos os que tiveram o privilégio de serem gerados pelo Teu Espírito. Então, aqueles que um dia receberam o Espírito da promessa, podem chamá-lo de meu Pai, ou nosso Pai. Senhor, nós entramos na Tua presença em nome de Jesus, nosso Salvador, em favor das pessoas que me ouvem, sejam aqueles que participam conosco no Facebook, no Twitter e também no meu blog, aquelas pessoas que pedem ajuda, oração, aquelas pessoas que dizem, eu não aguento mais, eu estou perdido, me ajude, me estenda a mão. Ó meu Pai, eu te peço por essa criatura que me ouve nesse momento e tem estado gemendo mesmo, urrando de dor, de sofrimento. E só quem esteve no fundo do poço pode avaliar a situação dos que estão lá. E é por isso, meu Pai, que nós trabalhamos para trazer essa gente toda para cima, arrancá-la do fundo do poço e trazê-la para a Tua glória, para os Teus pés. Ó Jesus querido e amado, estende a Tua mão para tocar nessa criatura que me ouve e tem o seu coração amargurado, abatido. Essa outra pessoa que está desorientada, ela não sabe o que fazer, ela tem que tomar decisão e não sabe. Então venha enchê-la de força, meu Pai. Venha enchê-la de coragem para enfrentar o problema de pé, para lutar junto contigo, lutar, meu Senhor, com essa certeza, com essa convicção de que o Senhor é com ela. E é mesmo. O Senhor é com todos os que te invocam. O Senhor é com todos os que te clamam. Ó meu Pai, eu te peço pelos meus auxiliares, aqueles que têm nos ajudado
contribuído com as suas ofertas para a manutenção dessa programação radiofônica. Eu te peço pelos membros da Igreja Universal do Reino de Deus que têm sido achincalhados por conta da sua fé no Senhor. Eu te peço, meu Pai, pelos meus companheiros, colegas, pastores, bispos, obreiras, obreiros, por todos os que trabalham conosco, os funcionários, mesmo que não participam da Igreja Universal, mas eu te peço por todos os que fazem parte desse grande exército. Eu te peço por todo o teu povo que tem chegado até nós diariamente. Eu te peço, Espírito Santo, por aqueles que pedem ajuda, que estão aflitos e necessitados. Eu te peço, meu Pai, toca nas pessoas que me ouvem, que participam dessa programação. Estejam onde estiverem. Se estiverem dentro de um sistema prisional, se estiverem dentro de um hospital, numa clínica, se estiverem em casa, seja num barraco, no presídio, ou mesmo debaixo de um viaduto, onde quer que haja alguém que ouve esta oração, meu Pai, venha o teu Espírito sobre ela, o Espírito da promessa, para que todos venham se unir num só Espírito, numa só fé, num só coração, para que neste 23, neste domingo, nós tenhamos o início de uma nova jornada, para que haja diferença, meu Pai, a diferença entre os que te invocam sinceramente e aqueles que não te invocam, a diferença entre aqueles que creem, que têm sido justificados por causa da sua fé em ti, daqueles que são perversos. Ó, meu Pai, eu te peço pelos sinceros, eu não te peço pelos hipócritas. Por isso eu não peço. Não peço porque não adianta, mas eu peço por aqueles que estão sinceros, que talvez estejam até enlameados de pecados, mas são sinceros e querem sair disso, querem sair dessa vida. Essa criatura que me ouve, que vive na prostituição, essa jovem, menina de programa, garota de programa, que não tem como sustentar o seu filho, então vende o seu corpo, mas faz isso contrariada. Ó, eu te peço, meu Pai, por aqueles que estão numa situação crítica e que não sabem o que fazer para saírem dela. Então venha o Espírito da promessa arrancá-las dessa situação, dessa vida, e trazê-las para a vida diferenciada que o Senhor tem prometido na tua palavra. Porque a fé viva em ti, meu Pai, não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com religião ou religiões. A fé viva tem a ver com a vida que o Senhor tem proposto, que o Senhor tem planejado para aqueles que são sinceros. Então eu te peço por toda essa gente, ó meu Pai, perdoa os nossos pecados. Como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoa-nos também. Livra-nos dos males físicos e espirituais. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Ó meu Senhor, venha se estabelecer
nos corações dos nossos ouvintes o teu reino, para que a tua vontade seja feita, para que todos, meu Senhor, sejam fortes e corajosos para enfrentarem o mal. Ó Espírito Santo, eu te peço em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E todos os que creem, digam amém e recebam o Espírito da promessa já, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, como eu preciso do teu olhar. Meu Deus, como eu preciso nos teus braços descansar, te buscar pela manhã, te rendendo meu louvor, e no fim de mais um dia te adorar, ó meu Senhor. Nas noites frias eu me achego a ti, derramo a minha alma a te suplicar. Pela noite ao teu trono eu levanto as minhas mãos, invocando o teu nome para buscar a tua unção. Pela manhã me ponho a te clamar, me entrego a ti como oferta em teu altar. A minha vida, o meu tudo, o meu querer, venho a te sacrificar. Pela manhã me ponho a te clamar, me entrego a ti como oferta em teu altar. A minha vida, o meu tudo, o meu querer, venho a te sacrificar. Nas noites frias eu me achego a ti, derramo a minha alma a te suplicar. Pela noite ao teu trono eu levanto as minhas mãos, invocando o teu nome para buscar a tua unção. Pela manhã me ponho a te clamar, me entrego a ti como oferta em teu altar. A minha vida, o meu tudo, o meu querer, venho a te sacrificar. Pela manhã me ponho a te clamar, me entrego a ti como oferta em teu altar. A minha vida, o meu tudo, o meu querer, venho a te sacrificar. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu queria convidá-lo para este domingo, especialmente. É o dia da diferença, é o dia D em todos os cenáculos do Espírito Santo. Ou
Igreja Universal do Reino de Deus. Você é o nosso convidado. E traga os seus amigos, seus conhecidos, as pessoas que estão sofrendo, né? Não traga ninguém que não está precisando. Porque a Igreja Universal do Reino de Deus, além de ser uma escola da fé, ela é um pronto socorro para os acidentados espirituais. Então, as pessoas que estão gemendo, aflitas, essas são as pessoas que nós convidamos. E se você encontrar alguém assim, então traga neste domingo, porque esse domingo vai ser o dia D, o dia da diferença, tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.